Fala galera, tá começando aqui mais um pré-jogo no Papo de Bola. Hoje tem muito assunto pra gente falar aí do Clube de Regatas Brasil que joga hoje contra o Atlético Paranaense. Luiz, bom dia, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Raí. Bom dia a você, a todo mundo que nos assiste. Bom dia a nossa Alagoas, né? Todo o pessoal. Hoje tem CRB, né? Na quarta rodada da Série B. Hoje, neste domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para você, para a família e para todo mundo que nos assiste. Vamos lá, meu povo. Amém, show de bola. Luiz, antes da gente começar aí, manda um abraço aí pro Chico, pro Christian Anderson, para o Elias, tudo torcedor do Clube de Regatas Brasil. O Chico, o Cris e o Elias. A vocês três, um abraço, viu, meu irmão? Hoje tem jogo do CRB. Bota fé, guerreiro. Valeu. Feliz Páscoa para vocês. Vamos começar falando aí do jogo de hoje. Atlético Paranaense, CRB aí que já tá concentrado e entra às 19 horas. O que é que você acha do jogo hoje, Luiz? Jogo muito difícil para o CRB, não é? Fora de casa, contra o Atlético Paranaense, lá na Baixada da Arena. Jogo muito complicado. O Atlético é um time que, na verdade, é um time de elite, é um time de Série A. Caiu esse ano passado para a Série B, esse ano disputa a Série B, mas é um time de elite, é um time lá de cima. E hoje encara o CRB em casa, nos seus domínios. CRB hoje que, pelo que deu para perceber, pelo treinamento do Eduardo Barroca, o CRB joga um pouquinho mais reativo, as linhas baixas, esperar o Atlético, estudar os 15 primeiros minutos do jogo, deixar passar aquela pressão e depois ver o que consegue fazer no jogo. CRB, eu tenho confiança de que ele hoje traz pelo menos um empate, Raí, de lá da Arena. Eu não acredito que o CRB perca o jogo, não. Hoje não. É um jogo bom, é um jogo difícil, complicado. Um jogo, na verdade, onde o CRB, todos os adversários chegam muito fácil na área do CRB, mas eu acho que o Eduardo consertou isso. E esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos continuar torcendo e que o CRB tenha um bom jogo. Eu acredito, pelo menos um empate o CRB traz de lá. Já que você falou aí que o CRB vai entrar um pouco mais reativo, eu acredito também que a tendência é que o treinador, o Eduardo Barroca, ele seja um pouco mais cauteloso, sim. E provavelmente a gente tem aí o volante Fernando Henrique no lugar do David da Hora, possa ganhar uma oportunidade. O que é que você acha? Essa entrada do Fernando Henrique já é justamente para dar essa proteção que a gente acabamos de falar, referente à zaga, né? Dar mais consistência ao meio de campo do CRB. O CRB precisa trabalhar mais essa bola no meio de campo, dominá-la mais, né? E ter esse homem de referência dando proteção ao zagueiro. O CRB se faz de um excelente goleiro, Matheus Albino é muito bom goleiro, certo? E essa entrada do Fernando é justamente para isso, para proteger a zaga. E eu acho que ele acerta, viu, Raí? Nessa entrada aí, eu acho que ele acerta. Tomara que ele entre bem, né? Dê esse suporte à zaga que o Eduardo Barroca já percebeu, essa brecha, essa lacuna que existe no meio de campo do CRB, e é isso que ele faz, é tentar consertar essa brecha, né, para que o adversário não chegue tão fácil na área do CRB. E o Atlético é um time muito forte, é um time que vem para cima, ele quer, com a força da torcida, ele quer porque quer o resultado, né? E o CRB vai, na verdade, se defender-se, vai defender-se bem, e quem sabe nenhuma oportunidade de um contra-ataque, o CRB possa abrir o placar, viu? É preciso ver isso. Às vezes, o time vai para cima, e no espaço que se der, o adversário vai lá e marca. Provavelmente, quem sabe, seja isso que venha acontecer, viu, hoje. Vamos ver, vamos esperar para ver. Um bom jogo para o CRB. Estamos ligados a partir das 19 horas nesse jogão. Para mim, um jogão. A gente vinha falando aí no decorrer da semana, né, muito sobre o Brenner Herculano e o Douglas Baggio, cada vez mais titular no time. Porém, são 2 jogos e 2 cartões amarelos
para ambos, né? E vem pendurado aí com muita cautela o CRB, que vai se defender bastante no jogo de hoje. Temos pendurado aí Douglas Baggio, Breno Herculano e o meio de campo GG também. O que é que você acha aí? Eu acho muito pouco jogo para já ter 2 cartões amarelos. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Entraram com muita vontade, com muita sede, né? Querem mostrar serviço. Esses cartões aí vêm decorrente disso daí, pelo jogador entrar em campo e querer mostrar resultado, querer mostrar que veio para participar, para estar no meio. Aí o jogador entra com muita vontade, muita garra, muita força, e chegaram a tomar esses cartões, né? Mas é muito pouco jogo para já ter 2 cartões. Não pode não, tem que trabalhar um pouquinho mais, marcar na bola, né? Fazer a falta na hora que for necessário fazer e tomar o cartão também na hora propícia para tomar. Não pode se tomar cartão assim de qualquer jeito por excesso de vontade. Mas faz parte, é campeonato, é competição, né? E esperamos que ele não tome o 3º cartão amarelo hoje para não ficar de fora na próxima partida. Esses cartões, Raí, é decorrente disso daí, da força de vontade que o jogador tem de mostrar serviço, de mostrar para que veio, mostrar para a torcida, para a técnica que está no meio, que está atuando. Mas isso daí é uma coisa que o técnico está vendo também, e com certeza o técnico conserta. Valeu, Raí. O Clube de Regatas, Luiz, que vai ter agora uma sequência de 3 jogos, né? Encara fora de casa, no caso. Encara hoje o Atlético Paranaense, depois o Paysandu, depois encara o Santos, né, na Vila Belmiro. O que é que você acha dessa sequência aí de 3 jogos fora do Clube de Regatas Brasil? É uma sequência difícil, muito difícil, mas faz parte do campeonato, né? Essa sequência que ele encara fora, depois ele vem ter ela também em sua casa, no Estádio Rei Pelé. E esse mesmo é um campeonato longo, campeonato complicado, mas é encarar o que tem por vir. É difícil, é uma sequência ruim, uma sequência complicada para o CRB. Mas vamos esperar o que o Eduardo Barroca treinou com esse time, e daí por diante nós vamos tirar as nossas reais conclusões que a gente achamos do CRB nesse ano de 2025. Se durante todo esse jogo ele trouxer, nem que seja uma vitória daí, dessas 3 sequências que ele tem fora de casa, falando pelo Campeonato Brasileiro, né? Se ele trouxer pelo menos uma vitória, ele continua na ponta de cima da tabela. Já pela Copa do Brasil, ele encara o Santos, é um outro grande jogo, um outro jogo extremamente difícil, mas ele vai fazer o jogo da volta no Estádio Rei Pelé, e é aquela coisa, trabalha, joga reativo, joga por um empate, quem sabe faz um gol, né? Fecha a casinha lá atrás, como diz o ditado. Tanto é que o Fernando está entrando no meio de campo, voltando ao assunto, justamente para dar essa proteção à zaga. E nessa sequência que ele tem agora fora, esperar para ver o que vai acontecer. Que o CRB tem uma boa sorte, tem uma boa concentração, e vamos esperar para ver o resultado desses jogos. Muito difícil, aí. Nosso amigo aqui, Tiago Luiz, né, da Rádio CBN, mandou um vídeo aqui para participar com a gente aqui do programa, falando um pouquinho da análise do jogo. Eu queria colocar aqui na tela, Luiz, para a gente dar uma olhadinha, beleza? Correto. Vamos ouvir. Tiago Luiz, da Rádio CBN, Maceió. Salve, salve, rapaziada do podcast Papo de Bola. Quem tá falando é Tiago Luiz, jornalista, repórter e setorista do CRB na Rádio CBN Maceió. O Galo tem hoje um compromisso muito difícil. O primeiro confronto com um nível de dificuldade um pouco maior. O CRB enfrentou nas rodadas anteriores times que, é bem verdade, vão concorrer, né, vão brigar contra o rebaixamento. Pelo menos em tese, a Chapecoense, o Atlético e o Volta Redonda aqui no Rei Pelé. Agora o Galo joga lá na Liga Arena, ou a conhecida Arena da Baixada, hoje, domingo, às 7 da noite, contra o Atlético Paranaense, que, fugindo do contexto dos adversários anteriores, é o principal candidato ao acesso à Série A, ao retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e joga sob seus domínios. É óbvio que
o começo de temporada feito pelo Atlético, inclusive ficando de fora da final do Campeonato Estadual, não é nada bom. O técnico Maurício Barbieri está pressionado. O presidente do clube também tem sido muito questionado em relação à gestão e principalmente na montagem do elenco. Lembrando que o CRB vai reencontrar hoje um jogador que passou há pouco tempo pelo CTN do Galo, que é o volante Lucas Falcão, né, que jogou pelo CRB nas últimas 2 temporadas e agora está defendendo as cores do Furacão no banco de reservas, mas sempre que pode tem a oportunidade de jogar alguns minutinhos ali com o Barbieri. E aí o CRB enfrenta um Atlético que é o principal candidato ao acesso e joga fora de casa, mas vem de 3 vitórias. É o único time das séries A e B 100%, com 100% de aproveitamento. O Clube de Regatas Brasil venceu os 3 primeiros jogos, como eu disse, e tem hoje um desafio muito difícil. Por isso, o técnico Eduardo Barroca deve mexer na equipe. O Fernando Henrique, volante, que chegou assim nessa última remessa, né, de reforços, deve começar como titular. E o David da Hora, um atacante de beirada, deve ser sacado para manter aquele estilo de jogo mais conservador que o CRB adotou no segundo tempo na vitória por 1-0 contra o Volta Redonda aqui no Rei Pelé. Sinais, indícios assim para um grande jogo lá em Curitiba, na capital paranaense, e por isso o CRB sabe da importância de pelo menos pontuar, até porque o Galo só volta agora ao Rei Pelé no dia 6 de maio. O CRB, aliás, 6 de maio não, perdão. O CRB, é isso mesmo, 6 de maio. O CRB enfrenta agora o Atlético Paranaense, enfrenta no dia 26 o Paysandu fora de casa. Aí dia 1º tem o Santos na Vila Belmiro e só no dia 6 de maio volta para Maceió para enfrentar o Cuiabá. Então é importante pontuar até para essa sequência pesada que eu acabei de falar, inclusive com o Peixe em plena Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Expectativa de um grande jogo. E só lembrando, vamos falar sobre esse jogo, sobre CSA, CRB, sobre tudo do futebol alagoano e também a modesta carreira deste que vos fala lá no podcast Papo de Bola, aqui no podcast Papo de Bola. Vamos gravar amanhã, nesta segunda-feira, feriado de Tiradentes, e você vai conferir tudo aqui mesmo neste canal. Raí, toda a rapaziada aí, um grande abraço, tô acompanhando, muito sucesso para vocês, um abraço. A gente que agradece aí a participação do meu amigo Thiago Luiz, da CBN. É bem por aí também, né, Luiz? Como o Thiago falou. Tiago, um abraço para você, meu irmão. Um bom domingo de Páscoa, viu, para você e sucesso, viu? Você é muito competente pelo que faz, graças a Deus. É muito sensato, muito carismático e tudo aqui, a torcida realmente quer saber sobre o time. Nada melhor que um setorista do clube para nos passar a informação, né? E o Thiago veio com as informações e com sua análise perfeita do jogo, né? Perfeita do jogo. Sequência dura para o CRB, sequência complicada, né? Atlético Paranaense, depois Paysandu e Santos, né? O Santos já pela Copa do Brasil. E é por aí tudo que ele falou: tirar um atacante de beirada e botar um homem de meio de campo, mais proteção melhor, uma sustentabilidade melhor para o zagueiro. Corretíssimo, é isso daí aí que nós escutamos. Boa análise do Thiago. Muito boa sorte para o Clube de Regatas Brasil. Eu sou mais Alagoas. A gente fica aqui na torcida. Luiz, alguma consideração final? Boa sorte para o CRB. Jogo difícil, assim como o Thiago falou na sua análise. A questão é pontuar dentro do campeonato. Pontuar e manter-se na tabela lá em cima no campeonato, né? E o CRB é um time que, além de sorte, tem jogado bem. O CRB não tem jogado tão mal, apesar dessa lacuna no meio de campo, mas isso está sendo consertado, certo? Está sendo consertado. Eu não acho difícil o CRB trazer pelo menos um pontinho lá de Curitiba, eu não acho difícil, tá entendendo, Raí? E desejar boa sorte ao time do CRB, desejar uma feliz Páscoa para todo torcedor regatiano. CRB começou bem, vem aí engatado de 3 vitórias e vamos esperar que o Galo vem com força em 2025, viu? A todos vocês, o nosso abraço aqui do Papo de Bola. Gente, um forte abraço, boa sorte aí pro Clube de Regatas Brasil. Amanhã a gente tem pré-jogo também do Centro Esportivo Alagoano. E é isso aí, até mais tarde aí, depois do jogo do Galo, beleza? Um abraço, tchau, valeu.